Bom dia, pessoal. Hoje, sábado 22 de fevereiro de 2025, estamos de forma excepcional começando mais uma edição do Entrevistas, que seria ontem, mas por problemas técnicos e de agenda não foi possível, mas vamos realizar hoje. O nosso convidado, todos vocês já sabem, é o meu amigo Hernande, lá do Mandacaru, e a nossa temática vai centralizar-se no tema da formação do bairro do Mandacaru. Ele, que é do Mandacaru, conhece como ninguém, né, toda a história da formação daquele bairro, e ele vai nos contar todo o processo histórico, as dificuldades, as etapas, os grandes personagens que contribuíram para a formação daquele bairro importantíssimo para a colônia leopoldina. E também ele vai abordar sobre a sua atuação social à frente da Associação do Mandacaru e além de outros temas mais. Então, eu vou trazer aqui para a sala o meu amigo Hernande. Bom dia, Hernande. Tudo bem? Bom dia, Silvio. Tudo bem, amigo? É um prazer estar lhe recebendo aqui em mais uma edição do programa Entrevistas. E é um programa que ele só tem um objetivo, que é ouvir aqueles que realmente têm algo a oferecer à sociedade. Eu sempre digo aos entrevistados que o personagem principal do programa é ele. Porque estamos aqui para ouvir o que ele tem a dizer sobre a sua área de atuação, sobre o seu trabalho na sociedade. Enfim, cada semana a gente tenta trazer um aspecto da nossa realidade, da nossa convivência, que é importante para a nossa cidadania e para a nossa população. E a pergunta, Hernando, eu sempre começo, a primeira pergunta aos entrevistados é a seguinte: quem é Hernande do Mandacaru? Silvio, o Hernando Mandacaru, esse camarada aqui, camarada simples, camarada humilde, que tem uma experiência vasta, né? Tenho 36 anos, sou pai, então, assim, tenho uma experiência vasta pela convivência, né, de longas datas, né, e por órgãos do Estado e também órgão federal, onde eu passei e adquiri experiência, né? A exemplo, de início eu comecei a trabalhar, né, no escritório da advocacia, né? Foi meu primeiro emprego, né, de carteira assinada, né? E daí eu fui galgando outros espaços, né, na área política também, onde eu passei na Secretaria de Estado, na Secretaria de Estado de Trabalho do Estado de Alagoas, né? Passei pela Centabes, pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E também, um detalhe importante, é onde eu tive a oportunidade de ser secretário parlamentar de um deputado federal, né? Então, assim, esse é o Hernando, que muitas pessoas ainda não conhecem, mas, assim, a gente tenta, de uma maneira simples, passar essas informações para os demais e também para a população, quem realmente é o Hernando. Muito bem, Hernando. Eu o conheço de longas datas, tive o prazer de já participar de você, de algumas reuniões. Me lembro bem do grupo MCC, a qual nós fundamos, né, ajudamos na sua fundação, na sua criação, e durante um bom tempo participamos ali. Foi um instrumento importante de crítica, de produção de conhecimento crítico acerca da nossa organização social e política. Então, eu lhe conheço um pouco da sua história, e é isso que nós estamos aqui para te ouvir, da importância do seu papel social, né, das suas lutas sociais, e esse é o ponto importante das entrevistas que sempre realizo aqui. Hernande, para começar, eu tive que reler, desde que marquei essa entrevista com você, algo sobre a história do Mandacaru. Hoje nós temos um livro publicado agora em 2022 pelo professor Dr. Zé de Mello,
cujo o título do livro é Mandacaru, Educação e História. E é um livro importante. E ele parte de uma tese a qual nós, antes da publicação desse livro, nós já tínhamos discutido informalmente. Ele conseguiu construir um link do Quilombo dos Palmares, a Guerra dos Cabanos e a história da formação do bairro Mandacaru, como 3 movimentos que, na verdade, representam apenas um ideário. Quilombo dos Palmares representando a liberdade e a luta, né, contra a monocultura da cana-de-açúcar, contra o poderio do senhor de engenho. A Guerra dos Cabanos, que foi uma luta aqui de 1831 a 1835, na nossa região aqui, de pessoas despossuídas que queriam terras para trabalhar e para morar, surgindo daí, né, a forte repressão da colônia militar Leopoldina, na qual nossa cidade é uma continuação disso. E ele culmina nesse movimento histórico com o Mandacaru, como a representação desse tipo de luta histórica, a luta, né, da classe trabalhadora em prol de melhores condições de vida. Então nós queremos te ouvir em relação a isso, a formação do Mandacaru, como se deu, os grandes personagens, né? E aprender aqui com você que participou na prática. Uma coisa é eu ler o livro, outra coisa é você vivenciar. Eu acredito que a história viva, a qual você participou na formação e participa até hoje, à frente desses movimentos sociais de Mandacaru, são importantíssimos para além do texto do livro. Certo, Silvio. Em relação à questão da trajetória do Mandacaru, né, o Mandacaru esse ano, né, dia 20 de agosto agora, de 2025, está indo para 34 anos, né, vai completar 34. Então, há 33 anos atrás, especificamente, começou a surgir, né, o bairro do Mandacaru, um bairro que veio de muitas lutas, né, muitas resistências, né? Então, assim, foram famílias que tiveram assim, a oportunidade de poder ingressar ali naquele ambiente, né, daquele território ali, né, daquele terreno que à época era do Estado. Então, o pessoal não tinha espaço, não tinha condições para poder adquirir uma moradia própria, então invadir aquele espaço, né? Então, ali, a partir daquele momento, começou a luta, né, as batalhas, né, e a resistência, porque as pessoas, né, entre aspas, que detinham o poder, né, queria de fato expulsar o pessoal, né? Então, assim, teve muita luta aqui, também teve muita luta, né, e caminhada para Maceió, para discussão, para discutir e até para poder chegar à situação que chegou, né, que graças a Deus o pessoal conseguiram, né, através de alguns representantes, né, do Estado, da época, do pessoal do sindicato, a exemplo do Paulão, entre outros nomes, né, do Padre Aldo, né, que foi uma figura histórica e continua sendo, né, que fortaleceu muito aquele bairro, né, a partir do momento que o Padre Aldo se inseriu, né, e abraçou a causa. Então, assim, os rumos começaram a tomar de uma forma diferente. Então, houve essa trajetória, né, de muita luta, de muita resistência, e chegou na época que o próprio Ronaldo, né, o próprio Ronaldo Lessa, a época governador, ele conseguiu, né, emitir, né, um projeto de lei e remeteu esse projeto para o município, onde foi que o município conseguiu, aliás, o município deu a titularidade e a posse de todos os terrenos ali dos moradores. Então, assim, os moradores hoje, todos eles ali têm a posse e são proprietários do próprio terreno. Mas, assim, eu estou fazendo esse contraponto porque tem algo, Silvio, como eu tenho 36 anos, eu tenho a humildade de reconhecer, e o bairro tem 33, vai fazer 34, então tem algo que eu não me recordo 100%.
Mas aí eu estou passando aqui a informação que eu recordo, a gente batalhou, que a gente estava na linha de frente, né? Exemplo, teve várias situações de polícia, da polícia entrar ali, invadir, né? A gente de madrugada ali embaixo de lona, né? Nossos pais na época embaixo de lona ali, o pessoal de madrugada entrar, tentar botar o pessoal expulsar e mesmo assim o pessoal não se renderam, né? Essa opressão e continuaram. E foi nessa persistência, foi nessa luta, foi nessa guerrilha aí, como dizia o final do Maurício, nessa guerrilha que ele é muito fã, ele era muito fã do Che Guevara. Então, assim, foi nessa guerrilha que o pessoal resistiu e até hoje se encontra, né? Esse bairro que hoje é um bairro populoso, é um bairro histórico e é um dos bairros que aqui tem colônia que tem festividade todo ano para poder comemorar a sua data de nascimento, né, a sua origem e também assim de uma forma de prestigiar, né, todos os moradores que ainda ali residem naquela comunidade. Muito bem. No texto do professor Zé de Mello, ele cita vários nomes, Dom Marcos, Vanildo, Adelmo Lins, cita o seu pai, cita o seu irmão Luciano, que foram pessoas, né, personagens importantíssimas desde o começo do bairro Mandacaru. E só um detalhe, Silvio, em relação a essa questão, eu deixei para outro momento nomes que você citou, porque assim, isso aí ele enquadra no perfil das lideranças, né, que foram. Isso, mas existem, né, outras pessoas importantes que você vai comentar, obviamente, daqui a pouco. Mas eu queria te fazer a pergunta, Hernando. Na sétima série, eu estudei com o Leandro Lela, que morou aí, Certo, que é daí, os pais dele moram até hoje aí no Mandacaru. Eu era muito amigo de Lela. E certo. eu presenciei, na prática, o preconceito de muita gente da sala em relação a ele, porque ele morava aí. Uhum. Entendeu? Eu sentia isso. E o professor ele aborda isso lá no texto dele, que a comunidade no início sofreu um preconceito muito grande, porque praticamente o restante da população não aceitava aquilo, invasão de terra, sobre aquela ideia de propriedade, naquela ideia, a ideia senhorial. Então eu senti na pele isso e aquilo me deixava muito constrangido. Então você, enquanto cidadão do Mandacaru, como é que você explica esse fenômeno, se você, infelizmente, passou por um tipo de preconceito, e como você soube lidar com isso? Sim, Silva, essa questão aí, o Mandacaru, ele pelo fato dele ser invadido, né, dele ser assim, a formação que se deu no bairro do Mandacaru, então o bairro ele foi muito descriminalizado, né, e passou um bom período descriminalizado, onde a gente, pela onde a gente passava, a gente sentia na pele, né, e já não bastava a gente ser preto, né, que é a cor morena, que aí já existe um preconceito nessa situação, mas aí, pelo fato de estar lá no Mandacaru, de ser morador do Mandacaru, é que dobrava mais essa situação, mas aí a gente teve maturidade de lidar porque a gente tinha consciência de que realmente aquele bairro não era tão não é descriminalizado, não era tão descriminalizado, não tinha criminalidade lá dentro e nem muito menos a gente deveria abraçar essa situação porque a gente sabe que o bairro é um bairro onde tem pessoas acolhedoras, então tem pessoas de bem, né, que alguns vídeos meus eu já fiz já e homenageando o bairro, falando que realmente ali tem pessoas de bem, tem morador de bem ali naquele bairro, e as pessoas acolhedor. Não é fácil, a gente lidar com preconceito, a gente sabe disso que não é fácil, mas a gente, no decorrer do tempo, a gente aprendeu a lidar com essa situação. Inclusive agora recente, eu falo recente, no passado recente, do onde eu me ingressei, passei no vestibular para poder fazer o curso de Direito. E na própria sala de aula, Silvio, agora já no tempo moderno, já na própria sala de aula, o pessoal não aceitava que eu estava lá dentro, no meio dos branquinhos, no meio da burguesia. O pessoal não aceitava. Nem mesmo assim eu baixei minha cabeça. Eu sabia da onde eu vim, para onde eu estava indo, é onde eu queria chegar. Então, assim, o preconceito dele, para mim, não ia me bater, e não me bateu até então, que, graças a Deus, eu me formei, né? Me formei, mesmo com esse preconceito pela cor,
né? Porque lá não existia, o pessoal não tinha esse conhecimento do bairro, do Mandacaru como se deu, mas assim, pela cor, só pela minha cor eu passei por várias situações. E até hoje a gente ainda passa, senhor. Só pelo fato de você dizer assim, é do Mandacaru, aí isso aí não presta. É do Mandacaru, isso aí é maluqueiro. É do Mandacaru, isso aí é bagunceiro. Mas não é dessa forma. Então a gente tem que entender a origem e também tem que saber distinguir a personalidade de cada um. Exatamente. Você fez uma análise perfeita aí, né, dessa situação. Como eu te disse, eu presenciei isso em sala de aula, estudei lá com o Leandro e via isso, e aquilo me deixava bastante triste, constrangido com aquela situação ali. Hernande, outra questão importante do Mandacaru foi justamente essa luta jurídica, né, pela titularidade ali, né, do terreno, dos imóveis, enfim. E a gente, historicamente falando, o poder público, desde a época, se negava, né, criava resistências, barreiras para que fosse reconhecido esse direito, na medida em que o terreno pertencia à Coab, pertencia ao estado de Alagoas. À época se discutia se pertencia à prefeitura, se pertencia à usina Taquara. Então, embora você tenha 33 anos, né, presenciou ali criança, adolescente, muitas situações, ouviu de muita gente, principalmente dos seus pais, como se dava a relação ali das famílias assentadas, ocupadas, com o poder público à época, nesse começo de formação do bairro. Assim, veja só, como eu tinha frisado anteriormente, Silvio, a relação com o poder público, né, como você bem colocou, não era lá das boas, porque assim, eles não eram favoráveis para a gente, não era favorável para o bairro, não era favorável para os moradores. Então, assim, para poder a gente, eu falo em nome da minha família, e assim, para o pessoal, pelo completo, para tomar posse e tomar a titularidade daqueles terrenos ali, então, assim, teve que vir uma decisão do Estado, né? Tem que vir uma situação, um projeto de lei do Estado, onde remeteu para o município, para que o município pudesse dar essa titularidade para todos. Então, assim, não era uma relação muito boa, entendesse? Então, assim, por isso que, assim, houve essa intervenção do Estado. Quando houve essa situação, se era da usina, se era do município, se era do Estado. Então, quando houve a certeza, então, aonde teve esse projeto, que a época, então, foi o Ronaldo Lessa, que estava no governo, e ele remeteu esse projeto passando para o município para poder dar a posse e a titularidade para todos os moradores, entendeu? Entendi. A gente sabe que, historicamente, analisando um processo dessa natureza, demanda a participação de centenas de pessoas. Inúmeras pessoas participaram desse processo, contribuindo dentro das suas possibilidades, limitações e também especificidades para a construção daquele objetivo que foi, né, conseguir ali um espaço para que as famílias saíssem dos aluguéis, deixassem de sofrer, né, as enchentes ali do rio, que muitas famílias vieram de lá justamente por esse problema. Então se procurou essa solução, se procurou essa medida. E, como eu disse, nesse processo inúmeras pessoas contribuíram. Obviamente que umas historicamente ficam mais destacadas do que outras. E eu gostaria que você comentasse nesses dois blocos, dessas pessoas que historicamente têm uma identidade, se criou uma identidade muito grande com o processo, tipo Padre Aldo, Ivanilda, Maurício, Domarco, enfim, mas também aquelas pessoas anônimas que participaram do processo e que muitas vezes não são citadas, não são
citadas em termos de importância, mas que na prática foram. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise desses dois grupos de pessoas, começando por Padre Aldo, por Ivanildo, da importância de cada pessoa nesse processo, mas também falasse, comentasse das pessoas anônimas, mas que na prática foram fundamentais para esse processo histórico da formação do Mandacaru. Certo. Veja só, como você bem colocou, os personagens principais foram o Padre Aldo, como eu tinha inserido o Padre Aldo quando ele se inseriu no contexto, quando ele se inseriu no grupo, né, e entre as famílias. O Mandacaru, ele foi uma pessoa que ajudou bastante, foi um camarada decisivo em algumas situações, né, e ao longo do tempo também foram se destacando também outros nomes, né, exemplo da Ivanilda, exemplo do Luciano, que também foi um camarada que contribuiu bastante, né, pelo fato até dele, na época, participar da igreja também. Então, assim, Padre Aldo, Ivanilda, teve o Maurício também, que teve sua passagem, contribuiu bastante para o bairro, o Dom Marco, né? Então, assim, esses são as pessoas que se destacaram, que ficaram mais, assim, visivelmente conhecidos, né, pela sociedade e até pelo, assim, no contexto geral, né, pelo poder público, pelo município. Até hoje você vê que o pessoal ainda ligam, né, o nome ao bairro. Por exemplo, Ivanildo do Mandacaru, o Luciano, o Maurício do Mandacaru. Então, assim, algumas pessoas ainda ligam, né, outras não. Mas isso aí foi o processo e pelo tempo também que fez isso acontecer. E teve outros personagens, exemplo do meu pai, seu Luiz, né, como conhecido, seu Luiz do Picolé, minha mãe, né, que é conhecida por Dona Alice, tem Dona Beatra, que é a vizinha lá, é a nossa vizinha, tem seu Leandro, né, então assim, teve o Dona Cícera, né, que é a mãe da filha, o Dudé participou, né, teve o finado Bebel também, né, que era o Bel, que a gente chamava de Bebel. O Pedinho também foi um camarada que ficou e vai ficar sempre no nosso coração e na nossa lembrança, porque na época da construção daquele prédio, né, da escolinha mesmo, foi um camarada jovem que estava na construção e infelizmente, por uma situação, a madeira caiu por cima e ele veio a óbito. Mas assim, foi um jovem guerreiro que estava contribuindo ali, estava na linha de frente, estava no dia a dia, que muitas das vezes não é reconhecido, como você bem coloca aí. E entre outros tem o Bidel, né, o finado Bidel, né, Dona Sônia, Simone, Seu Amaro. Então, assim, são vários nomes que ainda hoje alguns já faleceram, outros ainda continuam, né, na comunidade. Então, foram esses nomes, né? Queria recordar de todos aqui, mas assim, infelizmente é impossível, que são vários. Mas assim, foram esses nomes, Silvio, que deram a contribuição para que de fato esse bairro esteja de pé, né? Esteja nessa formação até hoje. Muito bem. São pessoas importantíssimas. Eu conheço a maioria, né? Dessas pessoas citadas por você, do Bidé, de Dona Sônia, do seu pai, né? Que é um personagem histórico importantíssimo ali na memória coletiva do bairro. E são pessoas que realmente contribuíram e que contribuem até hoje, né? Para a manutenção do bairro. Hernande, o bairro ele tem uma associação, a qual é presidida atualmente por você. Qual é a Isso. história da associação? Em qual contexto ela surgiu? Para qual finalidade? Quais as atividades desenvolvidas atualmente? Quais as conquistas que a associação já conseguiu empreender? Enfim, eu queria que você abordasse justamente a importância dessa associação ali, né, para o bairro do Mandacaru. Certo, vamos lá. Veja só, Silvio. Eu passei um bom tempo, né,
nessa situação de estar residindo aqui em Colônia e Maceió, devido aos espaços que eu passei e também por a questão de faculdade. E eu passei um tempo em Maceió e retornando para cá, ao longo do tempo eu percebi, né, que ali estava de uma forma estagnada, estava parada. Né? Então, eu me organizei, né, e coloquei na minha cabeça o seguinte, que eu precisava dar uma contribuição maior para o meu bairro. Além de morador, além de morar, além de residir, eu precisar dar uma contribuição maior para aquele bairro, né, aquele bairro histórico. Então, quando foi no dia 16 especificamente 16 de abril de 2023, né, onde a gente promovemos uma Assembleia Geral, né, para tratar desses assuntos. E aí a gente formalizamos um bloco, né, e daí a gente fomos participar da eleição interna, onde eu me consagrei, né, e o pessoal me deram essa oportunidade de estar, né, como presidente daquele bairro. Né. Então, quando a gente assumiu, eu assumi juntamente com a nova diretoria. Quando foi, a gente assumiu 16 de maio de 23, e quando foi já em 18 de maio de 23, a gente promoveu, né, um culto de ação em graça, né, para o presidente, também para a nova diretoria e também para o bairro, né, onde teve bastante pessoas que participaram, né, daquele momento. E a gente não parou por aí. Em 22 de maio, a gente promovemos, 22 de maio, que é o mês das mães, a gente promovemos um almoço comunitário com distribuição de brindes. Isso foi a gente pegando a ajuda de um e de outro e colocando até do nosso mesmo. Não teve assim uma ajuda de nome de expressão, mas aí a gente se organizou juntamente com a nova diretoria, a gente fez esse momento. Já em 25 do mesmo de setembro, do mesmo mês de maio, aliás, de setembro, aliás, perdão, a gente promovemos o Setembro Amarelo, né? Onde foi abordado a questão da prevenção e pós-venção ao suicídio, né, que é o Setembro Amarelo. E a gente fizemos uma parceria com o Colégio Aristeu de Andrade, onde teve vários jovens que participaram, né, representando o Aristeu. Isso aí foi de extrema importância para a gente. E entre esse 22 e 25 de setembro, quando foi em 12 de setembro, foi um momento histórico para mim, como presidente, também para o bairro, onde a gente conseguiu obter nosso primeiro certificado no cadastro do Conselho Municipal da Assistência Social. E a gente não parou por aí, a gente seguiu o baile. Então, assim, muitas coisas, Silvio, que estava precisando, a gente colocou em ordem. Assim, muitas das vezes o pessoal questiona porque a gente deu uma parada em relação à questão dessas ações. Porque aí, a princípio, todas essas ações eram promovidas por nós, né? Recurso nosso, entendeu? Então a gente não tinha a gente não tinha ajuda. E quando foi em 24, em janeiro de 24, a gente fez uma parceria, né, com a Igreja Adventista, né, com o Grupo Caleb, onde eles passaram o mês todo lá. E lá foi muito bom, onde teve bastante ações sociais, teve cursos, né, gratuitos, né, promovido lá com direito a certificado, né, que é exemplo, teve curso de violão, de piano, de inglês, né, de teologia. Então, assim, a gente procurou e procura sempre estamos procurando os parceiros para poder tocar o barco, porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande, extensa, e eu sabia que assumir esse papel não seria fácil, porque aí só no primeiro ano a gente sabe que o tempo que a gente passa para documentar
cartório, Receita Federal. Aí vem uma situação que assim, é coisas assim que demanda tempo. Coisa simples, mas que demanda tempo. Então, a gente teve esse cuidado, né? E agora o que é que a gente estamos pensando, Silvio, para frente, são coisas que algo permanente, né? A gente quer tratar as ações pontuais e ações permanentes, né? Para que aquele bairro ele venha ter uma visibilidade, que aquela associação ela tenha vida, que ela venha se movimentar, né? E assim trazer mais cidadania e trazer também mais cidadania para aquele bairro, também trazer mais dignidade para todos que ali residem, que todos ali moram naquele bairro, entendeu? Eu vejo a associação com um papel importante, justamente na promoção da cidadania. Cidadania entendida como oportunidades e condições sociais de você ter uma vida digna em todos os âmbitos de direito. Cidadania é isso. Cidadania é você ter os seus pleitos atendidos, os seus pleitos conversados e buscar soluções, né, para as demandas daquela comunidade ali. Então, eu vejo aquela associação importantíssima. A gente sabe da dificuldade que é, primeiramente, manter uma associação, principalmente em termos de consciência da importância dela, né? A gente sabe que muita gente ainda não consegue entender do papel fundamental que uma associação desse tipo ela pode proporcionar para aquela comunidade. E é uma luta difícil, uma luta árdua, e pessoas assim como você e outras mais estão de parabéns na medida em que de enfrentar as dificuldades inerentes a esse processo. Há uma região marcada pela escravidão, marcada pela dominação. Então, para a gente romper, né, essa certa letargia em termos de consciência, vai se dar pela educação e vai se dar justamente através desses movimentos, né, micrológicos, sociais, de conscientização, de promoção de cidadania, para as pessoas justamente compreenderem, né, que são cidadãos também. Então, sendo cidadãos, gozam de direitos e tem que ter essa capacidade de postular, de ver o seu direito, de ter uma vida digna. E você, como bacharel em direito, em qual sentido você consegue fazer essa ligação da ciência jurídica, do direito, para a associação e, a partir dela, você empreender projetos nesse sentido? Você colocar no sentido jurídico, fazer projeto no sentido jurídico. Isso, você, enquanto um bacharel, como é que você consegue utilizar do seu conhecimento, dos mecanismos propostos pela ciência jurídica e, através da associação, promover mais cidadania às pessoas do bairro do Mandacaru? Entendi. Veja só, Silvio, a partir do momento, isso é de praxe. A partir do momento que a gente entra na sala de aula, que a gente começa a fazer o curso de Direito, os nossos mestres, eles orientam para a gente documentar tudo, né? Documente. Então, eu utilizei o meu conhecimento jurídico que eu adquiri para poder, primeiro, ver o que é que tinha, né, lá de concreto. Eu falo em termos de documentação, e a gente buscar regularizar e, acima de tudo, buscar outros horizontes. A exemplo, a gente conseguiu esse certificado do Conselho Municipal de Assistência, a gente buscou, né, junto à Câmara de Vereadores, né, o tipo de utilidade pública municipal. Né? Então, assim, são algo que eu acredito que uma pessoa que não tenha um conhecimento, ele não vai ter essa perspectiva, essa visão, né? Então, assim, a gente buscamos também, a nível de Estado, né,
o título de utilidade pública estadual, né? Então, assim, No caso, o pedido já foi protocolado. a gente já obtém, já. Ah, já optar, certo. A gente já tem, já. Entendeu? Então, assim, o que a gente tá hoje galgando é as parcerias para poder fazer a execução das ações que, como eu disse, a gente precisa fazer as execuções de ações, tanto permanentes como também ações pontuais, né, do bairro. A gente precisa disso. Então, assim, o meu conhecimento, eu estou me doando, né, e a minha dedicação é justamente nesse horizonte que muitas das vezes as pessoas comuns às vezes não enxergam, entendeu? Então, assim, a gente tenta, de uma forma ou de outra, se dedicar mais tempo, né, nessa situação para a gente ir buscar e saber o caminho para poder buscar o trâmite, como é que é. Muitas das vezes a pessoa, de tipo assim, as pessoas questionam, fulano é isso, fulano tá demorando a fazer, porque eu já escutei já, então, fulano está demorando a colocar em prática ali o trabalho, mas assim, não é a demora em si do Hernandes, mas assim é o trâmite jurídico que é para poder obter tal situação. Eu Tá? entendo perfeitamente, né? Essa dinâmica das associações, no sentido geral, elas têm o seu próprio tempo. E não é fácil, como você bem relatou, não é fácil porque a grande maioria, e isso é até uma crítica, no sentido de que a deficiência de formação educacional da nossa população, principalmente, como eu sempre relevo isso, nós somos produtos de uma região que, desde 1532, foi voltada para a cana-de-açúcar, né, para a grande indústria da cana-de-açúcar e para a escravidão. Então, para você superar isso, a nossa cidade vai receber uma escola formal, que é o Aristeu de Andrade, 100 anos depois de instituída a colônia militar. Então, isso é um mecanismo de castigo mesmo, do ponto de vista sociológico. Então, tudo isso tem reflexo na comunidade. A sociologia explica isso. Então, é um papel importante que você empreende ali através de associação, dando esse caráter, né, de formalidade, de buscando a implementação da cidadania pelo viés jurídico também. E quais são os projetos hoje, atuais, da associação e quais as buscas de parceria com o próprio poder municipal para que essa cidadania seja ampliada através desse papel importante da associação? Veja só, Silvio, o que a gente fez de concreto, né, como eu disse anteriormente, eu já coloquei aqui já bastante coisas que a gente já fez de concreto quase a partir do momento que eu assumi. Hoje, a gente não tem uma ação concreta e assim os projetos que a gente vai executar, isso vai de acordo com o que vai vir, né? Com que qual o tipo de parceria que as parcerias que a gente está buscando e de que forma vai vir para a gente poder saber aonde a gente vai começar a executar, né? Se as ajudas quando estiver em posse da associação, a gente vai saber e priorizar, né, o que vai ser melhor para aquela comunidade. A respeito da situação do poder municipal, o poder municipal, a gente não obteve ainda uma conversa, a gente não tivemos uma conversa a respeito. Espero que um outro momento a gente possa conseguir sentar para conversar a respeito daquela comunidade, né? Porque daí a gente estava recentemente, né, a gente passou pelo processo eleitoral, né? Então, assim, a gente aguardou, né? Então, aguardou esse pleito passar e daí a gente vamos sentar, né? Agora, não como presidente de um partido, né? Como eu sou também, mas assim como presidente de uma comunidade. Então, assim, eu não só represento a mim como presidente, mas assim eu represento uma comunidade que é historicamente, né, histórica, né, dentro da nossa cidade. Então, assim, é um bairro que não assim, desmerecendo os demais, mas assim, é um bairro que precisa de atenção, como todos os outros também. Mas aí a gente precisa sentar para a gente poder levar nossas demandas do bairro para também, assim, eles se posicionarem e a gente ter um consenso e a gente chegar
no meu termo aí, como é que a gente vai fazer para poder executar cada ação e cada demanda que a gente poder levar. A gente sabe que não vai poder ser atendido todos, isso aí a gente sabe disso, mas assim, o que puder, assim, a gente vai ver também dentro da nossa necessidade para a gente poder começar a executar. Um ponto que é uma situação que eu acredito que eu acho que já deve estar tramitando. Eu ouvi algum comentário nesse sentido. Mas, assim, eu acho que uma situação que é importante, que eu já conversei até com o presidente da época, o Jorge Casuzinha, foi a respeito dos nomes das ruas, assim, entendeu? E eles não dá, eles dão a gente, né, essa oportunidade de opinar, né, para a gente poder, assim, até contemplar pessoas que historicamente contribuíram para a existência daquele bairro. Entendeu? Então, assim, não colocar da forma aleatória, mas assim, escutar a gente, marcar reunião, escutar a gente, e a gente levar nossas demandas, levar os nomes que a gente acha que é viável para aquela comunidade. Então, a gente já tem nome, então a gente precisa desse espaço para a gente poder dialogar, para a gente poder conversar e levar nossas demandas, entendeu? É nesse sentido. Eu Mas também aí, ouvi, pode eu falar. ouvi por alto justamente sobre esse projeto aí dos nomes das ruas, e me parece que é justamente esse o caminho que a Câmara, junto com o Poder Executivo, estão trilhando, que é discutir amplamente com a comunidade, com as comunidades, para que essas ruas sejam nomeadas com pessoas vinculadas àquela região. Então, por exemplo, no Mandacaru, nada mais correto do que, através da associação, da comunidade ali, fazer um grande debate público, né, e fazer uma filtragem dos nomes indicados por vocês, e esses nomes serem, essas pessoas serem homenageadas com o nome dessa rua. Isso é um papel importante que o Poder Executivo e a Câmara de Vereadores vai se encaminhar a trilhar. E como você também destacou, houve o pleito eleitoral democraticamente com seu resultado, mas isso não impede de você, enquanto presidente da associação e representante, né, social de uma comunidade importante, que se mantenha esse diálogo com o poder público, porque a agenda política é uma, e a agenda social da associação, que também é uma agenda política, obviamente, mas é de outra natureza. Aqui é uma agenda eleitoral, política eleitoral. Aqui é uma agenda muito mais ampla e, de certo ponto, o importante, que é uma agenda política social. Então, tem que ser feita uma análise objetiva, não misturar as coisas, né? Justamente até porque é a cidadania que está em jogo, é a promoção da cidadania para centenas de famílias ali. E eu tenho absoluta certeza que com o Poder Executivo, o prefeito, a própria Câmara de Vereadores vai abraçar essa discussão, né, essa construção de possibilidades de melhoria ali para o bairro do Mandacaru. E você, enquanto presidente municipal do PDT, não é isso? Isso. Quais as ações do partido no momento? Como é que o partido faz a sua análise de conjuntura a nível nacional, né, a nível de Alagoas, a nível de município? A gente gostaria de te ouvir nesse sentido também, Hernando. Eu veja só, em relação à questão do partido, né, a gente participou de um processo eleitoral onde a gente não saiu vitorioso, né? A gente estava esperando isso, mas infelizmente isso faz parte do processo. A gente tem que respeitar, né? Respeitar o eleitor, respeitar quem de fato venceu as eleições de forma democrática. Então a gente passou esse período, né? A gente deu uma acalmada, a gente está retornando aos poucos o diálogo com os filiados do partido, né? Para a gente ver qual vai ser o rumo do partido aqui no município. Né? E a nível de Estado, há essa incerteza, né? Essa situação, a incerteza de como é que vai ficar essa situação, se o Paulo Dantas ele renuncia, se ele permanece até o final. Então, assim, está uma incerteza em relação a essa questão. Então, eu não vou me aprofundar muito a respeito disso, porque são vários fatores aí que precisam ser analisados com calma. E
esse agora não seria o momento exato para isso, porque muitas coisas ainda estão para acontecer. Então vamos aguardar mais um pouco para depois a gente chegar na situação. A nível nacional, a gente sabemos que há sim a possibilidade de 26 o partido lançar novamente, né, o nosso candidato a presidente da República, né, que é o Ciro, né, então está essa tratativa. Então a gente está aguardando, né, esse trâmite todo aí, essas discussões que vai acontecer tanto a nível a nível nacional também a nível do estado, para a gente aqui no município também a gente poder levar o diálogo com os filiados e assim a gente poder ir trilhar um caminho que seja no coletivo, né? Eu não penso como eu não essa é a minha visão. Eu não penso tomar decisões isoladas, monocraticamente, tanto como presidente de uma associação e também como presidente do partido. Então, assim, eu preciso escutar todos para depois já assim, tomar uma posição e a gente ver qual o melhor caminho no coletivo a, a se posicionar em relação a isso. Muito bem, Hernando. Uma pergunta, e é uma pergunta assim, mais com um caráter pessoal, enquanto historiador e enquanto um pesquisador, eu venho há um bom tempo refletindo sobre uma questão aqui. E a todas as pessoas que têm importância dentro do espectro político da esquerda, eu faço essa pergunta de maneira bem simples para tentar entender. Obviamente que eu tenho as minhas percepções, mas quanto mais subsídios eu tiver, melhor eu vou compreender esse fenômeno. Nós sabemos, nós participamos de diversos cursos ali na Horta do Padre, promovidos, né, por vocês ali do Mandacaru. Me recordo, até na live que eu fiz com seu irmão, com o Luciano, eu disse isso, esse projeto precisa ser retomado. Dá até uma dica, né, a promoção desse tipo de curso, Hernando, ali na associação de conscientização. Às vezes vem um desânimo, né, muita gente não vai, mas se tiver uma pessoa interessada, você já conquistou o objetivo, que é importante esse tipo de ação social, de política social, né? Que é a formação política. Então eu me recordo disso, tenho saudade muito disso. E isso é um fenômeno que é um aspecto de um fenômeno que é amplo aqui no município, que é o esfriamento do bloco de esquerda. Eu percebo isso na prática, houve um certo esfriamento, não há mais um grupo organizado para a produção de uma crítica social, que semanalmente faça uma análise de conjuntura. Nós temos aqui ou acolá algumas atividades específicas nesse sentido, mas algo sistemático, organizado, nós não temos. Né? E nós que fomos forjados dentro desse ambiente, eu sempre relato isso, que um aspecto importante da minha formação política foi esses cursos promovidos por vocês ali do Mandacaru, lá na Horta do Padre. Né? Importante para a minha formação política. Fernando, por que esse fenômeno está acontecendo? E se é possível sair dele, quais os caminhos a adotar? Silvio, veja só, bem essa sua pergunta aí bem colocada, e de fato é isso que está acontecendo. Mas aí eu, na minha opinião, eu vejo o seguinte, que é assim, não está sendo fácil, né, lidar, né, com essa situação, porque muitas das vezes tem pessoas, né, eu falo assim, não estou generalizando, mas assim, as pessoas estão desacreditadas, né, estão desacreditando de política, né, porque assim, a forma que é feita, que a forma que é conduzida a política em si, né, no município, a nível de estado e a nível de Brasil. Então, assim, as pessoas estão se desmotivando a se inserir em grupo político. Mas daí, né, é uma situação de se enfrentar. Né? A gente não pode baixar a cabeça, tem que combater o combate, tem que ir por aí.
né? De conscientização, de cursos. A exemplo, o PDT hoje, a gente está criando um núcleo de base, né? E o núcleo de base do PDT, por exemplo, é justamente para discussão, para discutir isso, né? Em tese, o núcleo de base é a formação também política, né? Então a gente já está sendo criado isso no município, nos estados, né? Então, assim, justamente porque a gente está vendo que também, Silvio, um detalhe que é importante é o tempo. O tempo está chegando para muitos políticos aí, né? O tempo está chegando para muitos políticos. Então, a gente tem aí, quando o tempo chega, aí é o que vem a reflexão para a gente, qual a perspectiva de renovação, né? Então, quem vai renovar? Quem são os personagens, as personalidades, os personagens que vai se inserir nesse contexto se não há essa motivação, se não há esse interesse, né, da sociedade em si, do jovem, né, do jovem a participar da política. Porque muitas das vezes o jovem diz assim, eu não quero participar da política, mas ele tem que entender, a juventude tem que entender que tudo que se faz é política, né? Desde o preço de uma alimentação, desde o preço do aumento do combustível, desde o aumento da baixa, então, desde a determinação dos valores de calçado, de roupa, então, assim, tudo está inserido na política. Então, a gente não tem que ficar nessa de tipo assim, eu não gosto de política, não é gostar. Você tem que participar para você dar sua contribuição, né? Eu participei muito tempo, como eu bem coloquei aqui no início, por mim, eu estava tranquilo, eu poderia ficar lá em Marcel, sossegado, lá tranquilo, mas assim, eu tive que vir para cá e disse, não, eu tenho que dar minha contribuição para minha comunidade. Eu sei que não vai ser fácil, demanda tempo, né? A pessoa às vezes se estressa, um estresse ali, um estresse acolá, mas assim, eu vim com esse propósito, para poder dar essa contribuição para minha comunidade e, acima de tudo, deixar um legado. Deixar um legado como todos, como várias pessoas que me antecederam, deixaram seu legado. Se for um legado positivo ou negativo, aí é o tempo que diz. Então, as pessoas que estão que analisar, então não sou eu que vou entrar em mérito dessa situação. Mas eu tenho que deixar meu legado, eu tenho que deixar minha contribuição para a minha comunidade. E não só para a minha comunidade, para a minha sociedade, para a minha cidade também. Porque a partir do momento que eu me insiro e eu vou para a disputa de uma eleição municipal como candidato a vereador que eu fui, então assim, eu estou contribuindo para o processo. Então estou contribuindo para a minha cidade também. Se a gente a gente não tem certeza, né, de que vai acontecer, mas só pelo fato de você participar, você está dando sua contribuição. É numa ideia, é no projeto, numa visão que você tem. Muitas das vezes você está no grupo ali de pré-candidatos de um determinado partido e você tem uma visão que muitas das vezes os demais não têm. Então, assim, você está contribuindo. Então, assim, você tem duas formas. Ou você contribui de forma direta ou indiretamente. Tem uns bastidores para isso. Então, se você jovem não quer participar diretamente, não quer botar sua visivelmente, então contribui de forma nos bastidores dentro desses grupos, né, desses cursos de formação. Então você contribui para uma sociedade melhor, para um bairro melhor, né, que é isso que todo mundo pensa. Eu acho que é tudo isso que todo mundo quer para a nossa comunidade e também para a nossa sociedade. Muito bem, Hernando. A sua análise é perfeita, pertinente, né? A importância da participação política, o próprio, o próprio ato de não participar é uma participação. Por isso que não existe neutralidade política. O camarada que se diz eu sou neutro é uma posição política dele, então não é neutro. Ele escolheu aquele posicionamento, entendeu? E tem uma frase que diz assim: aqueles que não querem participar da política serão governados por quem quer. Então, é o processo. E o processo de participação ele ocorre em diversos níveis, desde a disputa a eletiva, a formação de cursos, de debates, de discussões, né? De aparelhamento de instituições, enfim. Viver em sociedade, como diz Aristóteles, é um ato político. Não tem como você não ser político, porque você vive em sociedade, né? Então, Aristóteles, lá no livro A Política, ele já começa fazendo esse tipo de reflexão.
Então, Hernande, é muito importante esse seu papel. Eu sei que o processo é duro, é complicado, às vezes você é abatido pelo desânimo, pelas dúvidas, pelas crises, mas o importante é continuar. A minha participação política se resume a promover esse tipo de conversa, que essa conversa vai ficar aqui nas redes sociais gravada e para as pessoas depois assistirem. E se a gente, essa conversa conseguir despertar, né, pelo menos uma pessoa para o caminho da produção da cidadania, da participação política, o meu objetivo já foi cumprido, entendeu? Então, é um tipo de participação política. Eu acredito que a sociedade ela deve discutir a sua agenda, né? O conceito de agenda pública, aqueles problemas principais presentes nela. Eles devem ser discutidos e discutidos em diversos meios, reuniões físicas, na internet, debates sadios, democraticamente, sem tipo de agressão. Parece que as pessoas tomam a política como uma guerra entre inimigos. Não, são adversários ideologicamente. Então, somente isso, entendeu? Mas eu renovo aqui a importância do seu papel, entendeu? Eu tenho um site aí mais voltado para notícias locais. Quando você quiser alguma matéria, tiver alguma pauta, pode encaminhar que a gente faz, a gente divulga aqui também. E é isso. A gente está já quase chegando ao final, ainda tenho mais umas duas perguntas para você. E gostaria de saber de você, em relação ao bairro do Mandacaru, o que ele representa para você. Parece uma pergunta óbvia, mas eu queria que você abrisse o seu coração agora. E o que o Mandacaru representa para você? Silvio, o bairro do Mandacaru, para mim, ele representa, assim, ele me representa porque, assim, foi dali toda a minha infância, foi dali onde eu saí para poder ir para Maceió, para poder finalizar minha faculdade, né? Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo aquele bairro, entendeu? De tipo assim, eu posso sair até de lá do Mandacaru, mas o Mandacaru não sai de mim, não sai do meu coração. Quem, os críticos, né, e os preconceituosos, podem até tentar, como já tentaram, mas de qualquer maneira eu permaneço firme, né? Aquele bairro para mim ele é algo que você adquire logo na sua infância, Silvio. Então assim, é um objeto, não, eu não vou falar nem objeto, é algo que você ganha, que você guarda, que você não quer vender, você não quer compartilhar, você guarda ali, bem guardadinho ali no seu coração. Então, assim, esse para mim, o bairro Mandacaru me representa dessa forma. É um bairro especial, um bairro que tem pessoas acolhedoras, famílias de bem, né? Como eu já ouvi até de um vereador, quando eu fui obter o título de utilidade pública municipal, que ele falou para mim. Ele disse que se ele pudesse morar, ele moraria lá no Mandacaru. Então, para você ver. E ele até tocou nesse assunto, que anteriormente era descriminalizado, né, para o preconceito, mas assim, que ele tem essa consciência. Mas é isso, Silvio. Então, assim, o Mandacaru para mim é algo que me representa em todo sentido, né, porque eu saí de lá com toda essa dificuldade, né? Então, assim, dificuldade eu já consigo lidar, né, com a situação desde o início, né? Porque assim, o bairro foi essa dificuldade para poder chegar nesse patamar que está hoje o Mandacaru. E precisa avançar muito mais. Então, assim, eu me coloquei lá, no novo como presidente, para justamente colocar em prática tudo aquilo que a gente pensamos, né, que eu penso, que eu vou buscar, porque eu saí de um processo eleitoral. Né? Teve várias situações, né, que aconteceu nesse pleito,
Mas nenhuma situação que aconteceu nesse pleito me fez desanimar, nem muito menos baixar a cabeça com relação à questão do bairro. Continuo firme, continuo forte e vou muito mais além. Em breve a gente vai ter muitas novidades, muitas coisas boas para aquele bairro. Como eu disse, eu não posso especificar aqui qual a ação que vai ser pontuada, que vai ser promovida, porque eu estou alinhando e preciso saber o que é que de fato vem para poder eu destinar para cada movimento, para cada segmento daquela comunidade. Ok, Hernando, muito bem. E infelizmente estamos chegando ao nosso término, nosso bate-papo, e sempre finalizo com as considerações finais. Quais as suas considerações finais, Hernando? Primeiro, Silvio, eu queria agradecer a você pelo convite. Né? Infelizmente, ontem não deu para a gente fazer, né? Mas aí a gente conseguiu fazer hoje. Então, assim, queria lá agradecer e dizer a você que essa vai ser uma das primeiras. Quando tiver outras oportunidades de outros temas, pode me convidar, que eu estarei aberto ao diálogo e às discussões, porque a gente promove aqui troca de conhecimento, né? Sei que você já está aí, já chegando em PhD aí, o camarada mais da sua formação, está mais além, né? Mas o conhecimento não quer demais. Então, voltando, queria só agradecer a você, agradecer esse espaço e agradecer também a todos que estão nos acompanhando, todos que estão nos ouvindo. E você que tem interesse ou você que tem alguma dúvida com relação à questão do bairro, com relação à questão de partidos políticos e até esses cursos de formação e até algumas ações que já foi promovida lá no bairro e vai ser ainda, e também quiser contribuir com ideias, com seu conhecimento também, a gente está aberto. A gente está aberto para dialogar, para poder compreender e também para poder contribuir contribuir da melhor forma possível. Entendeu? Então, assim, fica aqui meu abraço para todos e que Deus nos abençoe. Hernando, eu que agradeço, né, a sua participação. Como eu disse, o meu foco aqui é discutir questões importantes com literalmente pessoas que têm algo a contribuir e que eu aprendo mais do que qualquer coisa, entendeu? Eu tento entender a realidade através dos entrevistados, que tem muito mais a oferecer do que eu tenho a falar. Então, eu agradeço profundamente a você. Continue com sua luta, apesar das dificuldades naturais desses processos, mas isso é comum em todas as linhas de frente. Para onde você for, vai encontrar dificuldades, mas não continue. É esse o gás, né, da permanência, são as dificuldades, a gente superar os obstáculos e tentar promover mais dignidade, mais cidadania para muita gente que às vezes não sabe e não tem a força para buscar, né, os seus direitos e melhores condições de vida. Então, você está de parabéns, você é um guerreiro e que continue assim, forte, fazendo, né, as suas lutas, empreendendo melhores condições de vida para a população de Colônia Leopoldina e principalmente para o seu bairro, que é o Mandacaru. Muito obrigado de coração e que Deus também te abençoe muito profundamente e te proteja sempre. Amém, meu irmão. Tamo junto. Qualquer coisa, estou à disposição. Essa é a primeira de muitas. É a primeira de muitas, é verdade. É verdade. Então, pessoal, aqui nós acabamos mais uma edição do programa Entrevistas com o nosso amigo Hernando, que deu uma aula aqui sobre a formação do bairro, as suas particularidades e que sirva de lição para muita gente. Essa é um posicionamento político genuíno, né? E que sirva de exemplo, de inspiração para todos aqueles que estão envolvidos nas suas lutas políticas. Hernande, um forte abraço e a vocês que nos acompanharam e que ainda vão nos assistir. Fique com Deus e até a próxima semana. Tá bom, meu amigo. Bom final de semana para todos. Um abraço. Tchau.